capítulo 9. Então, dando continuidade ao estudo aqui do nosso livro, né? A essência do budismo, Traleg Kyabgon Rinpoche, capítulo 9, que fala sobre a paramita da sabedoria, que é a sexta paramita. A sexta paramita envolve meditação do discernimento, ou Vipassana. Enquanto a meditação da tranquilidade é voltada à estabilização da mente, a meditação do discernimento procura dar origem ao discernimento ou sabedoria. Então, dentro da meditação, só relembrando, a gente tem o Shiné ou Shamatha e depois vem o Laton ou Vipassana. Tá? Shiné e Laton em tibetano, Shamatha e Vipassana em sânscrito. Quando praticamos a meditação da tranquilidade é o Shiné, isso mesmo. Interessa-nos apenas aprender a sossegar a mente e superar as perturbações causadas pela interrupção de pensamentos e emoções. A meditação do discernimento, ou Laton ou Vipassana, por outro lado, lança mão de pensamentos e conceitos. Entretanto, a meditação do discernimento precisa se basear na meditação da tranquilidade. É óbvio, para você chegar numa tem que passar pela outra, né? Segundo o budismo Mahayana, a sexta é a mais importante das paramitas, porque sem discernimento ou sabedoria, todas as outras permanecem no nível mundano, incapazes de assumir importância espiritual. Paramitas como generosidade, paciência, vigor e mesmo a prática da meditação da tranquilidade seriam corrompidas por nossos hábitos, conflitos emocionais e delusões arraigados. Mas é possível superar estes obstáculos pela prática da meditação do discernimento, de modo que a prática das outras paramitas possa ser real e não temporária. A meditação do discernimento envolve formas de reflexão e contemplação, usando pensamentos e conceitos e, com o seu cultivo, começamos a compreender mais sobre nós e nossa relação com a realidade e o mundo externo. A prática das outras paramitas, voltadas para o desenvolvimento da compaixão, não é suficiente para atingir a iluminação. Nem podemos atingi-la cultivando apenas sabedoria. Contudo, com a prática da meditação do discernimento, todas as paramitas podem ser apropriadamente integradas e a iluminação pode ser alcançada. Sabedoria e compaixão devem andar lado a lado, como eu já disse. Esse é um ponto importantíssimo. Muitas vezes criticam-se os budistas por serem socialmente alheios. Dizem que enfatizamos a ideia de iluminação, ausência do eu e meditação, enquanto negligenciamos os aspectos sociais da vida diária. Mas a ênfase do budismo Mahayana na compaixão mostra que nosso envolvimento com outros seres humanos e seres vivos é tão importante quanto passar algum tempo em meditação solitária. Atisha afirma em A Lâmpada da Iluminação, Atisha foi um grande mestre budista, tá? Então, ele escreveu A Lâmpada da Iluminação, onde ele escreve: como discernimento sem compaixão e a compaixão sem discernimento foram chamados de servidão. Não podemos separá-los um do outro. É muito importante dedicarmos tempo à meditação, tentando compreender a nós mesmos e nossa relação com o mundo.
Ao mesmo tempo, é importante nos envolvermos em várias atividades físicas que serão benéficas para nós e para os outros. No budismo Mahayana, compaixão tem uma conotação maior do que em nossa compreensão normal da palavra. Nesse caso, compaixão envolve ser generoso, tolerante e compreensivo para com os outros seres. Ela não se volta somente às pessoas destituídas de bens materiais ou que estejam sofrendo aflições emocionais. Os tipos de reflexões praticados na meditação do discernimento estão relacionados ao que denominamos um meio meditativo de pensar. Em vez de ser especulativo, é um meio de pensar relacionado à vida prática. Isso significa que engajar nesses tipos de reflexões deve ter um efeito imediato em nossa transformação, deve transformar nossa visão de nós mesmos e do mundo. Assim, embora faça uso de raciocínio e lógica, a meditação do discernimento não lida apenas com questões abstratas, ela lida com questões reais, como o modo como vivemos e experienciamos o mundo. Por esse motivo, na meditação do discernimento, contemplamos a questão: em que consiste o eu? Contemplamos também a relação entre o eu e o mundo externo e a natureza da suprema realidade. Esse tipo de reflexão é considerado muito importante, mesmo que meditemos há muito tempo. Se praticamos a meditação da tranquilidade, mas ainda não nos engajamos na meditação do discernimento, não conseguiremos uma compreensão real do significado do eu ou de nossa relação com o mundo e a suprema realidade. Sem essa compreensão, a ignorância, a causa básica do sofrimento, nunca será erradicada. Ou seja, o que a gente viu até agora, a gente parece até meio repetitivo, mas isso é importante porque é básico, né? A gente tem os dois tipos de meditação, o Shiné e o Laton. O Shiné é o princípio básico, onde a gente tenta acalmar a mente da gente através da respiração, através de focar. Então, são os primeiros passos. Depois vem o Vipassana, que é o Laton, onde a gente começa a fazer questionamentos investigativos a respeito da mente, do eu. E aí a gente abre um leque de possibilidades de estudo, né? Porque a gente tem como, dentro da escola a qual eu estudei, né, explica o funcionamento da mente através das 8 consciências, né? E a gente, compreendendo o funcionamento da mente, facilita a gente olhar para a nossa própria mente atuando, né? Facilita a gente olhar para a nossa própria mente, nos levando a ter essas emoções aflitivas, né, que tanto tiram a gente do prumo. E aí é que eu falo, onde é que está o ganho disso, né? Porque na meditação você sempre tem um ganho, né? Tem que ter um ganho. É justamente na hora que, se você é treinado em Shiné e Laton, em pacificar e compreender e olhar para sua mente, na hora que você estiver se inflamando de raiva, você vai ter capacidade de olhar para a sua própria mente e entender o porquê, como aquilo se formou, e ver e dissolver aquilo. Porque na realidade, quando a gente compreende como funcionam as coisas, a gente entende que nada tem substancialidade, entendeu? Que nada
realmente afeta a gente quando a gente tem sabedoria das coisas, de como as coisas realmente são, de como as coisas realmente funcionam. Então, entender como a nossa mente funciona vai nos dar a oportunidade de, no nosso dia a dia, olhar para a nossa própria mente, reagindo às situações e compreender essa reação. Com isso, a gente evita muitas ações de palavra, corpo e mente que podem ser danosas não só às outras pessoas, mas principalmente a nós mesmos. Exato, isso aí. Então, continuando aqui, ó. Pois não. O comentário do mestre dele, acima, não entendi. Qual deles, né? Que teve muitos comentários aqui. A Tisha. Isso. Ele diz que discernimento sem compaixão e compaixão sem discernimento não podem ser separados um do outro. Isso é o que ele disse na Lâmpada da Iluminação. Porque este capítulo a gente está tratando da sabedoria, que é a última das paramitas, as 6 paramitas. E ele fala do aspecto de que se você não tiver compaixão, o seu discernimento não vai, a sua sabedoria não vai adiantar de nada. Discernimento aqui é sabedoria, né? Ele se refere a discernimento como sabedoria. Então, de que adianta você ser um homem sábio e não aplicar aquilo que você sabe no seu dia a dia, né, em prol do bem-estar seu e de todos os seres? Isso é compaixão, né? Então você tem que ter sabedoria. Você tendo sabedoria, você vai saber aplicar isso de maneira eficaz, não só para os outros, como para você também. Então, o homem sábio que não aplica o que sabe para o bem dos seres, ele, na realidade, ele é um homem que não é sábio, né? Agora, de que adianta você ter também uma imensa compaixão por uma pessoa sem sabedoria? Você não vai saber aplicar a sua compaixão. Um exemplo. Tem uma pessoa com fome que é sua vizinha, né? E aí, você, movido de compaixão, você vai lá e dá o peixe para ela comer. Todo dia você vai lá e dá um peixe para ela. Então você está exercitando a sua compaixão. Porém, quando você mudar dali, não vai ter quem dê o peixe para essa vizinha. Então a sua compaixão não foi sábia o suficiente, porque não vai prover aquela pessoa para a época que você não estiver mais lá. Então, seria uma compaixão estúpida. Uma compaixão com sabedoria seria você ensinar essa sua vizinha a fazer uma vara de pescar e ensinar ela a ir até o rio e pescar a própria comida. Isso é um exemplo bem claro de como você usa a sua sabedoria com compaixão. Você ensina a pessoa a pescar o próprio peixe. Porque se você for usar só a sua compaixão dando peixe para a pessoa, o dia que você não estiver mais ali, ela vai continuar passando fome. Ficou claro? Obrigado. Então, continuando aqui.
diferentes aspectos da filosofia budista Mahayana, porque, gente, a gente não pode dividir as coisas, né? O budismo tibetano, ele veio do budismo Mahayana. Então, as outras escolas de budismo, o Hinayana, o Mahayana, eles estão inseridos dentro do budismo tibetano. A gente não pode dicotomizar as coisas, tá? Muitos dos nossos conceitos, aliás, muitos não, todos eles vieram do Mahayana, né? Então, essas escolas de filosofia que existiram na antiguidade, né, a Madhyamaka, Yogacara, tudo trouxeram conceitos dentro do nosso budismo, tá? Da nossa escola. Você mudou ou levar? Não. Trouxeram para o budismo tibetano, né? Existe uma grande diferença, você entendeu? Existe algumas diferenças, sim, mas se eu for parar para explicar essas diferenças agora, a gente vai fugir um pouquinho daqui, né? Então, vamos continuar aqui, depois a gente pode até conversar a esse respeito. Diferentes aspectos da filosofia budista Mahayana costumam servir de base para a meditação do discernimento. Há duas escolas principais do budismo Mahayana. Uma é a Madhyamaka, a escola do caminho do meio, e a outra denomina-se Yogacara, ou Shittamatra. Comecemos pela Madhyamaka. Agora ele vai tentar explicar um pouquinho, dentro dessas filosofias, o que seria a sabedoria. No primeiro capítulo deste livro, abordei a ideia do caminho do meio e como a compreensão de nós mesmos, da natureza do mundo e da suprema realidade costuma recair nos extremos do eternalismo ou do niilismo. Ou seja, ou acreditem que tudo existe ou que nada existe. Os eternalistas acreditam na existência de um eu permanente, inalterável, imutável, por trás ou além de nossos corpos e de nossas experiências usuais de pensamentos, sentimentos, emoções e memórias. Já os nihilistas não acreditam na existência de algo como o eu ou a própria mente. Para eles, apenas o mundo material é real. Nessa posição materialista, qualquer conceito de eu ou mente reduz-se a processos cerebrais ou funções biológicas. Diferentes filosofias e religiões postulam a noção de uma realidade imutável ou absoluta. Há quem entenda isso de forma pessoal e teísta, enquanto outros entendam-no de maneira mais impessoal e metafísica. Mas em ambos os casos, acredita-se em uma realidade imutável, permanente e absoluta, que é substancial e intrinsecamente existente. Além disso, fenômenos físicos como mesa, cadeira, montanhas, casas e pessoas são vistos como tendo uma existência extrínseca e uma essência ou substância duradoura. De acordo com o budismo Mahayana, essa crença se baseia na ignorância e a noção de uma existência duradoura gera sofrimento. O sábio budista Dinagna afirma: quando há um eu, a pessoa se torna consciente da outra. De eu e outro surge a crença na existência independente, e do antagonismo resultante da união destes dois advém todos os males. Só para a gente caminhar junto aqui com o livro, né? O que ele disse até agora, ele vai tentar explicar, na realidade, o que ele está trazendo aqui
de explicações dentro deste capítulo, através da sabedoria, a gente chegar ao conceito de vacuidade. Mas para chegar lá, ele começa bem do básico. Que tem pessoas que acreditam na existência do eu, na existência duradoura das coisas, e tem pessoas que não acreditam na existência do eu e na imutabilidade das coisas, ou seja, que tudo se transforma, né? Tudo é impermanente. Então, são dois conceitos diferentes, tá? E, mais que a escola Madhyamaka, e é um conceito básico da Yogacara também, acredita-se que todas as nossas emoções aflitivas e pensamentos aflitivos vêm dessa ideia errada, né, de existência do eu e do outro como uma entidade. A gente vai chegar lá, tá? A gente vai chegar lá. Por enquanto, guardem só esses conceitos, que a gente vai esmiuçar isso ao decorrer deste capítulo e dos próximos, porque agora a gente está entrando assim num ponto assim crucial dentro da filosofia, que é a sabedoria através da vacuidade, né? Então vamos caminhar devagar. De nossas emoções conflitantes, nossas sensações de ansiedade, desenraizamento e alienação, advém essa noção fundamental de um eu preso em nosso corpo e totalmente independente do mundo externo. A formação desses conceitos dá origem a todo tipo de emoções conflitantes, como avidez, apego, desejo de certas posses, aversão, hostilidade e tentativa de evitar o que nos desagrada. Daí, como observa Dinagna, advém todo tipo de mal e sofrimento. A filosofia de Madhyamaka usa o conceito de vazio como um remédio terapêutico para esses males das criaturas do samsara. Perceber que nenhuma essência é intrínseca aos objetos empíricos diminui a tendência a se agarrar às coisas. Compreender o vazio permite ver o mundo como ele é e não acreditar no mundo como ele aparece às nossas mentes iludidas. Vazio ou shunyata, ou vacuidade, na filosofia Madhyamaka, não significa que as coisas não existam. Não significa que nossa experiência diária do mundo seja algo totalmente falso, que tudo não passa de um sonho. Muitos ocidentais acham que é exatamente isso o que a tradição Mahayana está dizendo. O fato de que as coisas não têm existência intrínseca ou essência duradoura e permanente não significa que não existam. Montanhas, cadeiras, mesas, casas, pessoas, carros e televisões, tudo isso existe, mas não possui uma existência intrínseca. Bom, o que é existência intrínseca? Existência intrínseca é as coisas existirem por si só. Então vamos começar assim do princípio básico, né? Como é feito, por exemplo, um copo de vidro? O copo de vidro já nasceu existindo? Não. O copo de vidro, ele é um composto. O vidro é feito do quê? Vocês sabem? Areia. Todo vidro é feito de areia. Mas a areia, como a gente conhece, é a areia da praia. Como é que se faz para a areia se tornar um vidro? Tem que aquecer e derreter. Então a areia é passada por um processo de aquecimento, de fusão,
né? E aí isso vai transformar as moléculas da areia, que vão se fundir a determinada temperatura, e vai transformar no vidro. Mas transformar no vidro não é um copo. Para o vidro se transformar no copo, foi necessário moldar o vidro em uma determinada temperatura para ele se transformar num copo. Então, na realidade, existência intrínseca é que nada existe por si só. Tudo que vocês forem pensar que existe é um composto de causas e condições. Por exemplo, quando vocês olham para mim, vocês me veem num formato, né? Um corpo com carne, né? Osso, olho, nariz, boca, cabelo. Mas se a gente aprofundar um pouquinho mais, eu sou um monte de células. E se a gente aprofundar um pouquinho mais, essas minhas células são um monte de átomos. E esses átomos, se a gente aprofundar um pouquinho mais, são constituídos de várias partículas. Hoje em dia, já foram além dos quarks, né? Até já conseguiram medir o espaço entre essas moléculas, que se agregaram de uma forma tal, devido à eletromagnética, e foram formando compostos, foram formando átomos, que formaram células, que formaram órgãos, que formaram um ser humano, que eu estou aqui. E eu nasci da união de um óvulo com um espermatozoide, que era um composto de células, que era um composto de átomos, e por aí vai. Então, nada nesta nossa existência existe por si só. É um composto de causas e condições. Até aí, tá todo mundo junto? Tá bom. Quando a gente parte para pensar um pouquinho a mais, né, e olhar para o funcionamento da nossa mente, tá, a gente passa a ter mais dúvidas do que respostas. Mas isso é importante, né? Por exemplo, o que é a mente da gente? Onde ela se encontra no corpo? É no cérebro? É na ponta do dedo? Quando você pensa no dedão do seu pé, onde é que está sua mente? Está no cérebro ou está no dedão do pé? E quando você vê um elefante na rua, onde está sua mente? Lá no elefante ou no meu cérebro? Entendeu? Também. Não é? A sensação de medo, né, que bota você para correr, né? Onde é que está sua mente nessa hora? Tá no instinto de sobrevivência, mas, né, como funciona isso? Onde é que está? Então, o intuito não é dar resposta. O intuito é fazer questionamentos, é fazer perguntas, né? Então, vamos continuar para não sair. Então, existe um erro da gente achar que tudo é para sempre, né? Que tudo tem uma existência intrínseca. Então, isso daqui não existe por si só, isso também não existe por si só, e um dia isso vai acabar, né? O que agregou aqui para formar esse copo, um dia vai se desfazer. Como surge este erro? O erro não consiste em pensar que as coisas existem, mas em pensar que elas possuem algum tipo de substância que perdura.
Criamos problemas em nossas vidas exatamente por darmos importância demais às coisas, achando que elas têm essência permanente. Levamos isso a sério. Começamos a nos apegar às coisas, a desejá-las, e não conseguimos abrir mão delas. Mas, se compreendermos que as coisas não têm uma essência ou substância permanente, poderemos nos tornar mais flexíveis, menos dogmáticos e mais moldáveis. Vazio significa falta de existência intrínseca, ou estar vazio de essência ou substância. Olha que conceito legal de vacuidade aqui, né? Tá? Então a gente chegou de uma maneira assim bem suave ao conceito de vacuidade, que é um conceito às vezes difícil da gente compreender, mas que ele explicou aqui muito bem. Esse mestre, ele tinha essa qualidade de falar numa linguagem que todos possam compreender. Então, continuando. A filosofia Madhyamaka usa todo tipo de raciocínio para provar que as coisas não têm uma essência permanente. Darei um só exemplo aqui relacionado à causalidade. Nagarjuna, o fundador da filosofia Madhyamaka, afirma em seu texto conhecido como Madhyamaka Karika que as coisas, quaisquer que sejam, não surgem em algum lugar de si mesmas, de outras coisas, de ambas as coisas ou sem nenhuma causa. Isso significa que as coisas não passam a existir devido a uma causa autoexistente que dá origem a um efeito autoexistente. Se uma coisa passasse a existir de si própria, independentemente de todas as demais, deveria ser capaz de originar constantemente certos efeitos, o que não acontece. As coisas também não surgem de algo diferente de si, de outra entidade autoexistente. Se isso ocorresse, não haveria relação causal entre a própria coisa e a outra. Pode parecer um jogo de palavras difíceis aqui, mas na realidade ele está só exemplificando assim, que um copo não nasce de outro copo. Um copo é resultado de causas e condições que vieram a formar este copo e que um dia isso vai se desintegrar. Tem de haver certo tipo de relação homogênea entre causa e efeito, mas não conseguimos obtê-la se pensamos na própria coisa ou na outra coisa que lhe dá origem como autoexistentes e totalmente independentes entre si. As coisas não podem vir a existir devido simultaneamente a si próprias e às outras coisas, porque isso envolveria os defeitos das duas posições anteriores. Se uma coisa passa a existir por meio de algo diferente de si, toda a ideia de causalidade é posta em xeque e tudo se torna aleatório. Qualquer coisa é capaz de dar origem a qualquer outra coisa. Como disse Nagarjuna, isso levaria ao total colapso de toda a ideia de causalidade. Finalmente, as coisas não passam a existir sem nenhuma causa. Ou seja, resumindo, gente, às vezes o jogo de palavras pode gerar um pouco de confusão e a tradução para o português também às vezes é ingrata, né? Mas o conceito básico até agora, e que eu acho muito importante, é o conceito de vacuidade, que é o que a gente viu até agora. Que nada tem uma existência intrínseca. Nada. Nem só coisas materiais, como os nossos pensamentos, as nossas emoções. É tudo fruto de causas e condições que se juntaram e que um dia vão se dissipar.
tá? Tudo que se formou hoje, um dia vai se desintegrar. E isso, a gente tem que trazer esse conceito até para nosso dia a dia, para os nossos sentimentos. Quantas vezes a gente já amou uma pessoa intensamente e depois, com o passar do tempo, não ama mais? Né? Então, não só as coisas materiais, mas os nossos pensamentos, as nossas emoções também não têm uma existência intrínseca. É tudo fruto de N fatores que colaboraram para a formação, tanto do objeto, quanto do sentimento, quanto do pensamento. Tá? E é isso que a gente vai desenvolver, tá bom? Eu acho que por hoje está de bom tamanho. Muito obrigada.